Olá a todos, bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Hoje vamos dar uma olhada na evolução dos jogos de cricket ao longo dos anos. É um tópico que me deixa particularmente animado, porque, bem, eu amo cricket, mas também acho que a história dos jogos de cricket reflete a própria história da tecnologia, desde os primeiros jogos em pixels até as experiências imersivas de realidade virtual que temos hoje. É uma jornada e tanto. E para nos guiar nesse mergulho, temos a honra de receber um especialista no assunto. Olá a todos, é um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Para este mergulho, vamos nos basear principalmente em um vídeo incrível que encontramos no YouTube. Ele mostra na prática essa evolução dos jogos de cricket ao longo das décadas, com alguém jogando diferentes versões, desde os primórdios, lá nos anos 80, até os jogos mais modernos. Então preparem-se para uma viagem nostálgica, tecnológica e, quem sabe, até um pouco emocionante. Porque tenho certeza de que muitos de nós temos memórias afetivas ligadas a esses jogos. Sim, com certeza. A nostalgia é um fator importante quando falamos de jogos antigos. E os jogos de cricket, em particular, têm uma capacidade incrível de nos transportar de volta no tempo. É verdade. E por falar em voltar no tempo, antes de mergulharmos de cabeça nos videogames, você se lembra de como era jogar cricket antes da era digital? Ah, lembro-me bem, era uma experiência completamente diferente. Reunir os amigos, improvisar um campo, usar a imaginação para criar jogadas. Era muito mais social, mais focado na interação física e na criatividade. É verdade. Tinha todo um ritual, né? Preparar o campo, escolher os times e discutir as regras. Exato, e a gente usava o que tinha à mão. Um pedaço de madeira com um taco, uma bola de tênis, algumas pedras para marcar as bases. E a gente passava horas jogando, sem se preocupar com gráficos, resolução de tela ou inteligência artificial. Era pura diversão, pura paixão pelo esporte. Sem dúvida. Mas então, em 1985, tudo mudou. O primeiro jogo de cricket para computador chegou ao mercado. E, bem, digamos que ele era um pouco diferente do que estamos acostumados hoje em dia. É verdade. Estamos falando de uma época em que os computadores pessoais ainda estavam engatinhando. Os gráficos eram extremamente básicos, a jogabilidade era limitada e o preço era exorbitante. Exatamente. No vídeo que estamos usando como base, o narrador menciona que o jogo custava cerca de $3.000 na época, ajustado para a inflação, é claro. É um valor absurdo para os padrões atuais, mas na época era um sinal de que os jogos de cricket estavam começando a despontar. É como se fosse um artigo de luxo só para entusiastas dispostos a investir pesado na sua paixão pelo esporte. Sim, e mesmo com todas as limitações, esse primeiro jogo plantou a semente para tudo que viria depois. Ele abriu caminho para a evolução dos jogos de cricket, mostrando que havia um público ávido por essa experiência virtual e que, com o tempo, a tecnologia permitiria que essa experiência se tornasse cada vez mais rica e imersiva. Exatamente. E essa evolução não demorou muito para acontecer. Uma década depois, em 1995... já vemos um salto significativo na qualidade dos jogos de cricket. É verdade. Os gráficos melhoraram consideravelmente, a jogabilidade se tornou mais complexa e, finalmente, a seleção indiana foi incluída no jogo. Um momento histórico, especialmente para os fãs indianos de cricket. Com certeza. A inclusão da Índia e principalmente de Sachin Tendulkar, um ícone do esporte. Demonstra o crescimento do cricket em nível global e o impacto cultural que os jogos já tinham na época. E não podemos esquecer das novidades em termos de jogabilidade. A corrida entre as bases, a possibilidade de bater 6, tudo isso contribuiu para tornar o jogo mais dinâmico e divertido. Sem dúvida. E o tamanho do jogo também aumentou, passando para 3 MB. O que pode parecer minúsculo hoje em dia. Mas na época era um indicativo da crescente complexidade dos jogos. É verdade. Imagine só, hoje em dia, um jogo de 3 mideretas seria baixado em um piscar de olhos. Mas naquela época era preciso ter paciência para instalar e carregar o jogo. Ah, a internet sacada. Bons tempos. Ou talvez nem tanto. É verdade. Mas o importante é que a cada passo, a cada evolução, os jogos de cricket se aproximavam mais da realidade. E se tornavam cada vez mais populares entre os fãs do esporte. Exatamente. E essa busca por realismo nos leva a 2007, um ano que marcou uma verdadeira revolução nos jogos de cricket, a chegada do 3D. Finalmente. A partir daí, os jogos de cricket passaram a oferecer uma imersão sem precedentes, com gráficos tridimensionais que permitiam vivenciar o esporte de uma forma totalmente nova. É verdade, era como se você estivesse realmente no campo, vendo os jogadores em tamanho real, sentindo a atmosfera do estádio. E os replays detalhados permitiam analisar jogadas de diferentes ângulos, como se estivéssemos assistindo a uma partida na TV. Exatamente. A física e as animações também evoluíram consideravelmente, tornando os movimentos dos jogadores mais realistas e a experiência mais autêntica. É verdade. E com essa evolução, o tamanho dos jogos também deu um salto. Passando para 3 GB, um reflexo da crescente demanda por detalhes e realismo. Sim, e essa busca por realismo nos leva a 2017, quando os jogos de cricket atingiram um nível de fidelidade visual impressionante, com gráficos que praticamente eliminavam a linha entre o virtual e a realidade.
É como se os jogos tivessem se tornado um espelho do cricket real, capturando cada nuance, cada detalhe, cada emoção. E essa imersão foi ainda mais amplificada pela possibilidade de personalização, que permitia aos jogadores criar seus próprios modos de jogo, times históricos e até mesmo ligas personalizadas. Como a Sasta Premier League, mencionada no vídeo que estamos usando como base. Exatamente. A Sasta Premier League é um ótimo exemplo da criatividade e da liberdade que os jogos passaram a oferecer. Permitido aos jogadores moldar suas próprias experiências e vivenciar o cricket da forma que desejassem. Era um mundo de possibilidades ao alcance dos dedos. E para acompanhar toda essa evolução, o tamanho dos jogos também cresceu, atingindo a marca de 30 gigawatts, É como se a busca por realismo e imersão tivesse levado os jogos a um novo patamar. exigindo cada vez mais os nossos computadores e consoles. É verdade. Mas essa crescente sofisticação tecnológica nos leva à próxima etapa da nossa jornada, a era da realidade virtual, que promete revolucionar completamente a forma como vivenciamos o cricket. Uau! Mal posso esperar para ouvir mais sobre isso, mas acho que já falamos bastante por hoje, não é? Sim, acho que é um bom ponto para pararmos. Mas voltaremos em breve para continuar nossa exploração. Exatamente. Na próxima parte, vamos mergulhar de cabeça na realidade virtual e em como ela está moldando o futuro dos jogos de cricket e também vamos discutir o impacto dessa tecnologia no esporte como um todo. Então fiquem ligados para mais descobertas e insights aqui no The Deep Dive. Até a próxima. É incrível pensar que chegamos a um ponto em que a realidade virtual está se tornando uma realidade e que essa tecnologia tem o potencial de nos transportar para dentro do jogo, literalmente. É verdade. No vídeo que vimos, o jogador usa um taco especial e um headset VR, e ele se movimenta, rebate a bola, tudo como se estivesse em um campo de verdade. É como se o mundo virtual se fundisse com o real, criando uma experiência sensorial única e incrivelmente imersiva. É difícil descrever a sensação de estar presente no estádio, sentir a energia da torcida, ver a bola vindo em sua direção em tamanho real. É algo que precisa ser experimentado para ser compreendido. Com certeza. É como se você estivesse vivendo o sonho de todo fã de cricket. Jogar em um estádio lotado, contra seus ídolos. E a tecnologia não para de evoluir. Podemos esperar que, em breve, a experiência se torne ainda mais realista, com gráficos ainda mais detalhados, inteligência artificial mais avançada e, quem sabe, até feedback tátil. Feedback tátil. Isso seria incrível. Imagine se na vibração do taco ao acertar a bola, a resistência do solo ao correr entre as bases. Exatamente. As possibilidades são infinitas. Mas e aí o que você acha? Essa busca incessante por realismo, essa vontade de replicar a experiência do cricket nos mínimos detalhes. Será que isso não corre o risco de tirar um pouco a magia do esporte? Aquele fator imprevisível, a emoção do improviso, a interação humana. É uma pergunta interessante. De fato, existe um certo charme na imprevisibilidade do esporte real. Naquele lance genial que surge do nada, naquela jogada inesperada que muda o rumo da partida. É verdade. E nos jogos, por mais avançados que sejam, ainda estamos lidando com algoritmos, com inteligência artificial, tudo muito programado, muito previsível. Sim, mas eu acho que os jogos também têm sua própria magia, seu próprio tipo de imprevisibilidade. Afinal, cada jogador tem seu estilo próprio, sua estratégia, suas habilidades, e a interação entre os jogadores, mesmo que virtual, pode gerar momentos incríveis, imprevisíveis e emocionantes. É verdade. E não podemos esquecer que os jogos também têm um papel importante na popularização do cricket, permitindo que pessoas de diferentes partes do mundo se conectem e compartilhem a paixão pelo esporte. Exato. E também permitem que pessoas que não têm acesso a campos ou equipamentos possam experimentar o cricket, seja em um simulador realista ou em um jogo mais casual. É como se os jogos abrissem as portas do cricket para um público ainda maior, democratizando o acesso a esse esporte incrível. Sem dúvida. E essa é uma das coisas mais bonitas que a tecnologia pode fazer. Conectar pessoas, romper barreiras e democratizar o acesso ao conhecimento, à cultura e, nesse caso, ao esporte. É verdade. E essa jornada pelos jogos de cricket nos mostra como a paixão pelo esporte, aliada à criatividade e à inovação, podem transformar a forma como interagimos com o mundo ao nosso redor. Exatamente. E essa história ainda está sendo escrita com a realidade virtual e a inteligência artificial abrindo um leque de possibilidades. Que mal podemos imaginar. É realmente fascinante pensar no futuro dos jogos de cricket e em como eles continuarão a evoluir, a nos surpreender e a nos conectar com esse esporte que tanto amamos. Com certeza. Mas, por enquanto, vamos focar no presente. O que está acontecendo agora no mundo dos jogos de cricket? Quais são as tendências, as novidades, as expectativas? Boa pergunta. Acho que essa é uma ótima deixa para a próxima parte do nosso mergulho. Bom, o mercado de jogos de cricket está fervilhando no momento. Temos uma variedade enorme de jogos, desde simuladores super realistas que tentam replicar cada detalhe do esporte, até jogos mais arcade, sabe? Mais voltados para a diversão casual. É verdade, tem para todos os gostos, né? Exatamente. E essa variedade toda também se reflete nas plataformas, né? Hoje você pode jogar cricket no console, no computador, no celular, até no smartwatch. Nossa, no smartwatch.
Incrível como os jogos se tornaram acessíveis, né? Totalmente, e essa acessibilidade é crucial para trazer novos fãs, né? Expandir o alcance do cricket. Além disso, a gente vê um investimento pesado em tecnologias inovadoras, como a realidade virtual e a inteligência artificial. Falando em realidade virtual, acho que essa tecnologia tem um potencial enorme, né? De levar os jogos de cricket para outro nível. Imagina só, você no meio do estádio, torcida vibrante, e você ali pronto para rebater uma bola lançada a toda velocidade por um dos seus ídolos. Cara, que experiência, né? E a inteligência artificial também tá dando um show nos jogos, tornando os oponentes virtuais mais desafiadores, mais imprevisíveis, e também permitindo a criação de sistemas de treinamento personalizados. É como ter um técnico virtual ali te ajudando a melhorar suas habilidades, né? Exatamente. E essa mistura de realidade virtual com inteligência artificial, nossa, abre um leque de possibilidades para o futuro dos jogos. Podemos esperar jogos cada vez mais imersivos, né? Mais realistas, mais desafiadores, mais próximos da realidade. Sem perder a magia e a diversão que são a alma dos jogos. Quem sabe, um dia, os jogos de cricket se tornem uma ferramenta importante para o treinamento de jogadores de verdade. Seria incrível. Olha, começamos esse mergulho falando dos primórdios dos jogos de cricket e chegamos aqui discutindo realidade virtual, inteligência artificial. A tecnologia realmente transformou a forma como a gente experimenta o cricket. Sem dúvida. E essa jornada toda mostra como a paixão pelo esporte, combinada com a criatividade dos desenvolvedores, né? Pode realmente revolucionar a nossa relação com o mundo. Isso aí. E com essa reflexão, chegamos ao fim de mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Esperamos que vocês tenham curtido essa viagem pela história e pelo futuro dos jogos de cricket. E que tenham se inspirado, né? Pela paixão e pela energia que movem esse esporte tão fascinante. Fiquem ligados que em breve teremos mais mergulhos, mais descobertas, mais insights aqui no The Deep Dive. Até a próxima!